Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos fiéis, vamos assentar um momento. Nessa segunda-feira, após o primeiro domingo da Quaresma, em que nós estamos fazendo as nossas penitências, fazendo mais orações, mais sacrifícios, o Evangelho nos lembra que precisamos fazer mais caridade. Necessário uma renúncia de si próprio em prol de amor ao próximo. Se nós pararmos para pensar aquilo que há de mais importante para nós, todos os instrumentos que Cristo instituiu para a salvação dos homens nos foram dados. Nós recebemos e assim chamamos de graça, estar em estado de graça, é algo que é dado por Deus. Então tudo que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida espiritual, do que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro se viesse a perder a sua alma, Deus nos deu. Não é por mérito nosso que nós conquistamos a salvação. O homem não pode acrescentar nada à sua santidade, é Deus que vai realizar. Cabe ao homem retirar os empecilhos, cabe ao homem deixar que Deus o mova. Quando nós, sobretudo no tempo da Quaresma, optamos por fazer uma penitência, às vezes julgamos até uma penitência severa, e começamos a achar que é pelas nossas próprias forças, pela nossa santidade, pela nossa dignidade que a realizamos, essa nossa penitência começa a perder o seu valor, porque nós estamos entrando pelo caminho do orgulho e da soberba. Começa a vir sobre nós aquele pensamento: será que alguém realiza essa penitência ou apenas eu? Será que algum outro consegue fazer isso que eu faço? É aquilo que Nosso Senhor fala, se o nosso objetivo é ser reconhecido pelos homens ou apenas ter uma vã complacência, nós já recebemos a recompensa. Assim, o fariseu rezava em pé para que todos pudessem vê-lo que rezava. Uma vez que todos viam que ele rezava, ele já tinha recebido a recompensa dele. Se ele rezava para isso, se ele fazia penitência para isso, se era apenas para ser visto ou era para ganhar o reino dos céus. Assim Deus nos deu tudo. Interessante, nas profecias do livro de Ezequiel, Nosso Senhor fala através do profeta, Deus suas ovelhas nas montanhas santas de Israel. Interessante quando nós ouvimos falar do Monte Sião. Muitos salmos e muitas leituras e muitas profecias fala de Sião, o Monte Sião. O que tinha, o que teve, o que aconteceu nesse santo monte? Lá estava a casa, a provável casa do pai de São Marcos, na qual Nosso Senhor instituiu a Eucaristia e a igreja. Então quando Deus fala através do profeta Ezequiel que vai apacentar as ovelhas dos montes, que vai trazer alimento, eu as apacentarei em viçosas pastagens e nos altos montes de Israel estará o meu curral. Essa profecia se realiza agora na Santa Missa. Aqui está o alimento de Nosso Senhor, o alimento, a pastagem fértil para as suas ovelhas, que o Cristo instituiu lá no cenáculo. Então essa profecia na qual narra que o pastor, o rei, Nosso Senhor Jesus Cristo, há de alimentar as suas ovelhas, ela se cumpre quase que literalmente. No Monte Sião, Nosso Senhor institui o sacerdócio, e através do sacerdócio nós temos todos os sacramentos. Os sacerdotes que ministram são os ministros ordinários dos sacramentos. Nós temos, sobretudo, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então isso nos faz pensar de que tudo que nós precisamos para a nossa santificação, Deus nos deu. Deus criou a igreja, Deus instituiu o meio perfeito e santo para chegarmos ao céu. No entanto, para perseverarmos na fé da igreja, é necessário não apenas pequenas renúncias, mas uma renúncia completa e inteira de si próprio. Porque o homem, ele facilmente consegue ter uma mentalidade, eu gosto de falar revolucionária, no sentido do pecado, de querer inventar uma religião para si, de querer ter uma solução para si na sua espiritualidade. Eu tenho a minha fé, a sua fé não é a fé da igreja.
Eu tenho que ter a fé da igreja, não a minha, não os meus dogmas, não as minhas concepções. E muitas vezes caímos também num relativismo, quando aquilo que nós buscávamos fazer, aquilo que nós entendemos como lei moral, como a graça, como os sacramentos, como a oração, nós, por falta, sobretudo, da penitência e da oração, começamos a relativizar, começamos a divagar na doutrina da igreja. Então, para perseverarmos fiéis, vai ser necessário sim a penitência, vai ser necessário sim uma vida de oração, mas, acima de tudo, uma vida de renúncia de si próprio. Nosso Senhor, ele cita esse exemplo das ovelhas. Então, as ovelhas que estão no aprisco de Deus, as ovelhas que estão no céu, as ovelhas que estão na igreja, militante, padecente e triunfante, são, sobretudo, aquelas que estão renunciando a si próprio. Igreja triunfante, os santos, que não fizeram outra coisa senão renunciar na sua vida, querer viver a vida de Cristo. Em todas as coisas, colocar nosso Senhor, colocar a santidade, essa meta. A igreja padecente, de modo especial hoje, segundo estamos rezando pelas almas, são aqueles que lutaram, por mais que tivessem erros e pecados, mas lutaram fielmente para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, que estamos nessa luta e que temos que renunciar a nós próprios. Então, não apenas uma caridade, mas uma caridade verdadeira, né? É interessante o termo misericórdia, que nos lembra um coração pobre, um coração miserável. A quaresma, sim, é tempo de penitência, mas também é tempo de nós olharmos, contemplarmos a dificuldade do nosso próximo e que possamos, né, fazer algo. De modo especial, algo que seja penoso para nós. Não falo não apenas num sentido, né, de uma ajuda financeira, mas às vezes de literalmente prestar caridade. Uma ajuda, né, um serviço ao próximo como penitência pelos meus pecados. Que eu possa estar ajudando o próximo, que eu possa estar buscando servir, se não há ninguém que me peça algo, que ao menos pela oração, pela penitência, eu ofereça algo a alguém. Bom seria se por nós alguém rezasse, fizesse um jejum, buscando que nós alcançássemos uma graça. Porém, mais feliz ainda seríamos se nós fizéssemos isso pelo próximo. Os santos faziam isso, estavam dispostos a não apenas rezar novenas, mas aceitar sacrifícios, tribulações intensas na busca da salvação. Então não desprezemos esse tempo da quaresma e estejamos atentos àquilo que nosso Senhor vai suscitar e que nós devemos agir. Sempre agir com essa caridade, lembrar que Deus me deu tudo. Tudo o necessário para a minha salvação, a pastagem fértil para eu ser ovelha de Cristo, Deus instituiu, Deus criou. Que eu possa, seguindo o exemplo de nosso Senhor, não apenas nosso Senhor Jesus Cristo que jejuou 40 dias e 40 noites, mas também nosso Senhor Jesus Cristo que tinha o olhar para o próximo, para aquele que passa dificuldade. Quando falamos o próximo, é aquele que está ao meu lado, pode ser alguém da minha família, pode ser um amigo, um vizinho, mas aquele que move o meu coração, e esse mover o meu coração é sim uma inspiração divina, do Divino Espírito Santo, para que eu possa estar ali ajudando, porque no fim das contas eu sairei mais beneficiado do que aquele a quem eu prestei uma ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.